2 Coríntios 5, verso 17. O texto está sendo projetado. Eu convido você para ler junto comigo, vamos lá? Um versículo muito conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mais uma vez. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Meus irmãos, no ano de 2010, segundo pesquisa feita pelo IBGE, 22,2% dos brasileiros se declararam evangélicos. Recentemente, como esse censo é feito de 10 em 10 anos, essa última estatística apontou que essa porcentagem saltou de 22,2% para 31%. E os mesmos estatísticos dizem que se o crescimento continuar nessa mesma proporção, no ano de 2032, nós ultrapassaremos os católicos e seremos o maior grupo religioso do nosso país. Ou seja, em menos de 10 anos, nós seremos maioria. Em menos de 10 anos, nós seremos o grupo religioso hegemônico. Em um primeiro momento, meus irmãos, isso pode gerar em nós um misto de alegria, um misto de euforia, não é verdade? Afinal de contas, a primeira conclusão lógica que nós chegamos a partir desses dados é que o Evangelho tem avançado na nossa nação e que milhões de pessoas têm se convertido e novos discípulos de Jesus estão sendo formados. Contudo, quando eu paro para refletir de uma forma mais crítica sobre esses dados, logo a euforia e a alegria são substituídas pela inquietação e pela preocupação. E eu quero tentar, essa noite, mostrar para você o porquê disso. Não sei se você sabe, mas o Brasil atualmente tem 212 milhões de habitantes. Se os evangélicos representam 31% desse número, então atualmente 66 milhões de brasileiros professam a fé evangélica. Se em 2032 nós seremos pelo menos 51% da população, então o número de evangélicos em menos de 10 anos ultrapassará a marca de 100 milhões de brasileiros. É muita gente, não é verdade, meus irmãos? 100 milhões de evangélicos. Na teoria, meus irmãos, serão mais de 100 milhões de discípulos de Jesus Cristo. Pessoas que abandonaram a velha vida para viver a nova vida que só Cristo pode nos dar. À luz do sermão que eu preguei aqui no último domingo, e à luz, obrigado, amor, do que nós lemos em Efésios, nos capítulos 4 a 6, 100 milhões de pessoas no Brasil que vivem de maneira digna da vocação a que foram chamadas. Pessoas que são humildes, mansas, longânimas e que suportam umas às outras. Pessoas que fazem de tudo para preservar a paz e a unidade umas com as outras. Pessoas com dons espirituais para abençoar e edificar os outros. Pessoas que não vivem na vaidade dos seus pensamentos, que não vivem na imoralidade sexual. Pessoas que não enganam os outros, que não mentem, que não roubam, que não falam palavras sujas, palavras imorais. Pessoas que não são avarentas, pessoas que não se corrompem, que não aceitam a filosofia do topo tudo por dinheiro, pessoas que são submissas aos seus maridos, pessoas que amam suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, filhos que obedecem seus pais, pais que não provocam os seus filhos à ira, patrões que tratam seus empregados com respeito,
empregados que trabalham para os seus patrões como se estivessem fazendo isso para o próprio Cristo. Enfim, meus irmãos, nós teríamos pessoas que são imitadoras de Jesus, independente da esfera da sociedade em que elas atuem ou estejam. Pessoas que não são cúmplices das obras das trevas e que resistem aos ataques do inimigo, vestindo toda a armadura de Deus. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, meus irmãos, que engasgou aqui. Imaginem como seria o nosso país, como seria a nossa sociedade com 100 milhões de pessoas que vivem dessa forma. Seria bom ou não seria, meus irmãos? Eu arrisco a dizer que seria um pedacinho do paraíso na terra. Mas qual que é o problema? O problema é que o número de evangélicos cresce de forma explosiva, mas esse paraíso na terra nunca chega. Pelo contrário, a nossa sociedade não está melhor. Não sei se você concorda comigo, mas a leitura que eu faço é que a sociedade não está melhorando. As pessoas não estão melhores. O pecado não está sendo refreado, pelo contrário, ele continua avançando cada vez mais rápido e deteriorando tudo. Isso aponta para uma verdade, no mínimo, perturbadora. As pessoas estão abraçando o Evangelho, mas não estão sendo transformadas por ele. Desde quando eu era criança, eu ouço críticas aos católicos sobre aquilo que ficou conhecido como católico nominal. Já ouviu isso? Fulano é católico, mas ele é católico nominal. Nós falávamos, os católicos são maioria, mas muitos deles não têm qualquer relação com a igreja. Eles batizam, eles crismam, eles fazem a primeira comunhão e depois simplesmente desaparecem da vida da igreja. Mas o que me parece, meus irmãos, é que atualmente esse jogo virou. Há no meio dos crentes milhares, para não dizer milhões, de evangélicos nominais. Já ouviu falar esse termo? Fulano é um evangélico nominal. Como evangélico nominal, eles também um dia fizeram a sua confissão de fé em Jesus, foram batizados, são até membros da igreja, mas não vivem como discípulos do Cristo. Não demonstram na sua vida qualquer sinal de mudança, qualquer sinal de transformação, e muitos, infelizmente, sequer estão interessados nisso. Afinal de contas, meus irmãos, pela péssima teologia de muitas igrejas por aí, grande porcentagem desses que se dizem evangélicos não estão na igreja por causa do Cristo, não estão na igreja por causa de Jesus. Eles estão na igreja porque eles querem uma vida melhor. Eles querem crescer na vida. Eles se relacionam com Deus de forma totalmente utilitária. Hoje, muitos dos ditos evangélicos frequentam uma igreja porque querem enriquecer, querem sair da crise financeira, querem bons relacionamentos, ou arrumar um bom marido, uma boa esposa, ou arrumar o seu relacionamento que não anda muito bem. As pessoas querem cura, as pessoas querem libertação, as pessoas querem prosperar na vida, as pessoas querem sentir paz nesse mundo de aflições que a gente vive, as pessoas querem uma palavra motivacional, as pessoas querem ouvir que tudo vai dar certo, e que elas serão vencedoras, mas elas não querem tomar sobre si a cruz de Cristo. Semana passada, eu, mais um grupo de irmãos aqui da igreja, fomos assistir o filme A Forja. Eu sei que alguns de vocês aqui também já assistiram. E em um determinado momento do filme, meus irmãos, é dito que tomar a cruz de Cristo é sacrificar na nossa vida aquilo que tem sido pedra de tropeço, entrave para a nossa transformação, para que Cristo seja formado em nós. Muitos evangélicos não têm o mínimo interesse nisto, porque eles chegam e eles permanecem nas igrejas apenas para ganhar, nunca para perder, nunca para sacrificar. O evangelho da prosperidade, o evangelho coach,
esconde dos seus consumidores, ou melhor, perdão, dos seus fiéis, as partes da Bíblia em que nós somos chamados para morrer para nós mesmos, para que Cristo reine, para que Cristo domine sobre o nosso viver. Partes como Gálatas 2:20, onde Paulo fala que o seu velho homem foi crucificado, morreu na cruz com Cristo, e que agora é Cristo que vive nele, e domina completamente essa nova vida, esse novo homem. Textos como esse dificilmente são lidos, estudados e aplicados em muitas igrejas evangélicas do nosso contexto. Como alguém já disse certa vez, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que você tem. Discipulado, meus irmãos, o seguir a Cristo, o morrer para si mesmo, para que Jesus seja formado em nós, exige sacrifícios, exige renúncia, exige tudo de nós. Muitos evangélicos não estão dispostos a sacrificar. Não estão dispostos, meus irmãos, a tomar o caminho da cruz e morrer para aquilo que precisa ser morto em nós, a saber, o pecado e a carne. E aí, meus irmãos, ao invés de confessar Cristo, mostrando a todos sinais de transformação e de que nos tornamos novas criaturas no Senhor, nós temos visto crentes evangélicos por aí fazendo confissões de vida bizarras, como por exemplo, eu sou evangélico, mas eu vivo ou tenho um relacionamento com uma pessoa e tenho vida sexual ativa com ela sem ser casado. Afinal de contas, só eu sei da minha vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Ou então evangélicos dizendo, eu sou evangélico, mas eu sou desonesto nos meus negócios. Eu procuro levar vantagem em cima dos outros. Eu dou nota fria. Eu sonego impostos. Afinal de contas, negócios são negócios e o mundo é dos espertos, não é verdade? Quem paga imposto direitinho nesse país só se lasca. Só perde dinheiro, por isso eu faço igual todo mundo. Outros têm dito, eu sou evangélico, mas eu odeio certos tipos de pessoas, como os homossexuais, os negros, os nordestinos, os imigrantes, mas afinal de contas, que mal há nisso? O importante é alimentar o meu ego acreditando que eu sou melhor, acreditando que eu sou superior às pessoas. Outros têm dito com a sua vida, eu sou evangélico, mas eu espanco. Eu sento a mão na minha esposa e nos meus filhos. Afinal de contas, não é esse o papel do homem? Ser o cabeça da família? Autoridade do lar? Dominar e mandar dentro da minha casa? Outros, aliás, muitos outros têm dito, eu sou evangélico, mas eu não abro mão daquilo que me dá prazer. Aquilo que eu quero sempre vem em primeiro lugar. A minha cervejinha de final de semana com os amigos, as minhas festas, minhas viagens, meus aniversários, meu futebol, minha novela. Depois de tudo que eu quero, depois de tudo que eu desejo que me satisfaz, aí eu penso em Deus, aí eu penso naquilo que Ele quer. Outros ainda têm dito, eu sou evangélico, mas eu relativizo o pecado. O que é pecado para você, meu irmão, pode não ser pecado para mim. Até está na Bíblia, mas a gente está no mundo moderno, não é assim que as coisas são mais. Que mal tem fazer isso ou aquilo, eu não estou matando ninguém. O que as pessoas querem dizer, meus irmãos, com essa postura frente ao Evangelho? Elas querem dizer o seguinte, eu posso ter a minha fé, eu posso crer em Jesus, mas quem define como eu vou viver a minha vida sou eu, não Cristo. Eu sou o dono, eu sou o Senhor da minha própria vida. Meu irmão, minha irmã, eu não quero que o Brasil seja uma nação de maioria evangélica. Mas eu quero que o Brasil seja uma nação onde a maioria das pessoas são discípulos de Jesus. E há uma diferença muito grande nisso. Eu quero que o Brasil seja uma nação onde a maioria das pessoas são verdadeiramente convertidas, transformadas pelo verdadeiro evangelho, e não convencidas pelas falsas promessas de um falso e pernicioso evangelho que tem sido pregado muitas igrejas por aí afora.
Um falso evangelho que coloca a minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação, o meu ego, acima do que Deus realmente quer para mim. Uma coisa que precisa ficar muito clara para mim e para você essa noite. Evangelho de verdade. O puro e simples evangelho de Jesus Cristo gera transformação. Amém? Inevitavelmente gera transformação. Se eu me professo evangélico, mas não apresento sinais de transformação, se Cristo não vive em mim e não domina a minha vida, se eu não tenho sido sal da terra e luz do mundo onde Deus me colocou, então eu preciso parar e preciso analisar seriamente a qual evangelho eu me converti e quem é de fato o Senhor da minha vida. A primeira epístola de João, do começo até o final, meus irmãos, nos mostra diversos sinais da verdadeira conversão. Você quer saber se você é verdadeiramente convertido? Se você é escolhido, predestinado por Deus? Leia 1 João. Ele vai dar diversas evidências para a gente ter certeza disso. E você vai poder saber se você é salvo ou não pelo Senhor. Ali João, meus irmãos, dá sinais claros para nós, de que se nós vivermos daquela forma, nós mostraremos que realmente somos escolhidos e salvos pelo Senhor. E aí eu quero citar algumas coisas que João fala, algumas evidências. Por exemplo, quem é salvo tem profunda preocupação com seus pecados. Quem é salvo não anda nas trevas. E quem é salvo, meus irmãos, quando peca, quando tropeça, quando cai, vai correndo para Jesus confessar o seu pecado e pedir perdão, porque sabe que nós temos um advogado junto ao Pai. Segundo João, ainda, quem é salvo guarda os mandamentos, obedece a Jesus. E o próprio Jesus nos ensina que uma das formas de nós guardarmos os seus mandamentos é quando nós o amamos. Aliás, uma das formas de provarmos que nós o amamos é guardando os seus mandamentos. João ainda vai dizer para nós, meus irmãos, que quem é salvo não odeia o seu irmão. Porque quem faz isso está em trevas. Quem anda na luz, por outro lado, esse ama. João diz que quem é salvo vence o maligno. E não ama as coisas desse mundo, nem o que nele há. Quem é salvo, meus irmãos, não segue falsos profetas desse mundo, que estão constantemente tentando te enganar e atrair o seu coração para longe de Jesus, muitas vezes te vendendo um falso evangelho. Quem é salvo, segundo João, tem sede de justiça e luta por ela. Não tolera o mal à sua volta. Não tolera a injustiça, a opressão e o preconceito contra o seu semelhante. Quem é salvo não tolera que na minha mesa tenha pão e na mesa do meu irmão falte. Quem é salvo, meus irmãos, segundo João, ama o seu irmão a ponto de até mesmo dar a sua própria vida por ele, se isso for necessário. João ainda nos diz que quem é salvo é cheio do Espírito de Cristo. Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito, meus irmãos, que nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quem é salvo, segundo João, ama a Deus e tem prazer em praticar os seus mandamentos. Quem é salvo vence o mundo por intermédio da fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quem é salvo tem Jesus e ele o tem. Mas, por outro lado, quem não tem o Filho de Deus, segundo João, não tem a vida e está perdido. Tudo isso, meus irmãos, dentre outras coisas, é dito em 1 João, como evidências daqueles que verdadeiramente são nascidos de Deus. Agora pense comigo, 100 milhões de nascidos de Deus podem transformar uma nação. 100 milhões de novas criaturas podem mudar a vida e a realidade do nosso povo. Os evangélicos que professam estar em Cristo precisam urgentemente serem novas criaturas. Precisam dar evidência para o mundo lá fora e para a sua própria comunidade de fé do seu novo nascimento. Caso contrário, isso nunca acontecerá. O número de evangélicos no nosso Brasil vai inchar
mas nós vamos continuar vivendo essa sociedade lamentável e que caminha a passos largos para o abismo. E isso, meus irmãos, começa em casa. Isso começa aqui. Isso começa comigo e com você. Porque eu tenho uma má notícia para você. Nós, principalmente presbiterianos, às vezes a gente não gosta de ser chamado de evangélico, não é verdade? Não, evangélico não, eu sou protestante. Sou presbiteriano. Mas para o mundo lá fora, nós estamos todos na mesma cesta. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós somos chamados pelo mesmo nome, evangélicos. Diante disso, precisamos fazer uma autoanálise. Precisamos fazer uma autocrítica. E nos perguntar, meus irmãos, se nós mesmos não temos vivido como evangélicos nominais. Se nós mesmos não temos vivido como evangélicos de mentirinha. Nós precisamos analisar se a nossa vida está realmente sendo transformada. Se as evidências de 1 João estão sendo vistas nela. Se somos realmente novas criaturas. Se o velho homem de fato ficou na cruz com Cristo. Porque se essa não for uma realidade na sua vida, eu tenho uma má notícia para você. Evangélico nominal não existe. Evangélico nominal não existe. Evangélico nominal está tão perdido e tão condenado ao inferno como o descrente, como o ateu, como aquele que não tem fé nenhuma. Para a gente terminar, observe comigo a lógica de 2 Coríntios 5,17. Se você não é nova criatura, logo você não está em Cristo. E logo você continua vivendo nas coisas antigas. E as coisas antigas, como Paulo deixa muito claro para nós, não salvam ninguém. Quero terminar essa reflexão de hoje lendo 2 textos dos evangelhos com você. O primeiro está em Marcos 8, 34 e 35. Consegue projetar para nós, Jaque, por gentileza? Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, vamos ler juntos? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Próximo texto, Lucas 14, 33. Evangelho de Lucas, versículo 14, 33. Vamos lá, todo mundo junto? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É forte essa palavra, né? Não pode ser meu discípulo. Portanto, que o Espírito Santo nos conduza essa noite a uma reflexão profunda, meus irmãos, para que a gente possa analisar se Cristo tem sido visto na nossa vida, se nós realmente somos transformados, novas criaturas, se nós temos mostrado sinais disso, ou se nós, assim como muitos lá fora, somos apenas convencidos que aqui é um lugar bom, com gente boa, uma comunidade legal para estar junto. Mas se você continuar vivendo dessa forma e não se entregar a Cristo e não fazer as renúncias necessárias para que Ele seja formado em você, infelizmente talvez não haja salvação para a sua vida, não haja salvação para a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Amém.